Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Segundou, o podcast que chega toda segunda-feira às 8 da manhã para te inspirar e trazer conteúdo relevante sobre o mercado imobiliário. Eu sou Luiz Segundo, corretor de imóveis, e estou aqui para compartilhar insights, histórias e dicas que vão transformar a sua forma de enxergar o mercado e a sua carreira. O Segundou nasceu para ser o seu companheiro no início da semana, trazendo conversas de alto nível com grandes nomes do mercado imobiliário. Aqui falamos sobre tendências, inovações, liderança e estratégias que fazem diferença para quem quer crescer no setor. Nossa missão é entregar conteúdos práticos e inspiradores para corretores, investidores e profissionais da área. Então, se você busca conhecimento e motivação para começar sua semana com o pé direito, você está no lugar certo. E para inaugurar esse projeto incrível, temos um convidado mais do que especial, Sidney Moreira, franqueado da Remax Mega, que ficou em top 10 em faturamento no Brasil e o primeiro lugar no Norte e Nordeste. Além disso, Sidney se destaca pela formação de equipes de alto desempenho, sendo referência na estruturação do modelo de Team Leader, com 2 times entre os top 10 do Brasil em 2024. Hoje vamos falar sobre como liderar um time de corretores campeões, os desafios e vantagens desse modelo e como isso pode transformar a carreira de um corretor. Se você quer saber por que é melhor fazer parte de um time forte do que atuar sozinho, esse episódio é para você. Vamos nessa? Sidney, é um grande prazer estar com você aqui, você que é um mentor assim, para várias pessoas, inclusive para mim também dentro da Remax. Então, eu queria que você se apresentasse um pouco para quem ainda não te conhece, antes da gente começar aqui. Luiz, gratidão, viu? Primeiramente, obrigado, estou honrado fazendo parte aí do primeiro episódio do Segundou. Para quem não me conhece, me chamo Sidney Moreira, estou no mercado imobiliário lá do Rio Grande do Norte, atuando desde 2003. Hoje eu lidero um time de 76 corretores, e eu tenho tido um destaque nacional desde 2017, quando eu entrei, né, fiz a transição da minha marca para a Remax, e de lá para cá Deus tem me agraciado, tem me abençoado com grandes empresários, e eu sou um servidor, só isso. Sidney, sua trajetória na Remax Mega é marcada pela formação assim, de grandes equipes, né? Você sempre se destacou nessa formação dessas equipes. Então a gente sabe que um time forte assim, faz toda a diferença, mas nem todo corretor entende isso de cara, né? Então quais são os principais critérios que você considera ao selecionar os corretores para compor essa sua equipe assim, de alto desempenho? Muito bom, ótima pergunta. De fato, esse é um grande desafio, não só para todos os empresários imobiliários, mas também para mim ainda é um desafio, apesar de eu ter hoje 9 equipes. Hoje eu formei 9 líderes. E qual o critério que eu uso, tá? Eu fui dar um treinamento na Bahia um ano atrás, e dentre esses 9 team leaders eu peguei 2 totalmente distintos que você conhece, que um é o Estevão Neto e o outro é o Ricardo Battistoni. E eu vou responder, né, trazendo essa analogia, né? Um líder, ele formado na Mackenzie, São Paulo, administrador de empresas, extremamente metódico, organizado. E o outro tirou o ensino médio, um aprovão, foi porteiro de prédio, extremamente energia, movimento, gosta de barulho, outro gosta de silêncio. Por que eu estou trazendo isso? Porque, de fato, o nosso negócio de pessoas não tem um critério objetivo assim, de falar, olha, o perfil para ser um líder de equipe, um gerente, um gestor de equipe, um team leader, é esse perfil. Mas eu vou trazer algumas características que eu acredito que é importante. Primeiro ponto, antes de se tornar um gestor de equipe, um líder de equipe, você tem que ser um top producer, tem que ser um corretor de máxima produtividade. Um outro ponto, você de fato tem que ser um empresário, porque o corretor de imóveis, ele é mais do que um profissional que aproxima as partes,
e ele consegue trazer um resultado para o cliente proprietário, cliente comprador. Ele precisa ser empresário, ele tem que entender de planejamento, tem que entender de gestão, de finança, de pós-venda, entender de pessoas, ele tem que se conhecer, ele tem que estar numa jornada de crescimento com o eu empresário, com o eu corretor. Depois que você tem uma maturidade desse seu crescimento, que aí você vai começar a transbordar. Primeiro você se enche, depois você transborda para outros profissionais. Porque assim, todo mundo quer crescer mais, fazer essa alavancagem de deixar de ser um corretor e ter a sua empresa dentro da empresa. Porém, não basta só querer. Tem uma capacitação, né? Você tem que ter um propósito muito forte. Não pode ser só ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é fantástico, é importante, tem que ter esse alvo também. Mas não tem que ser o principal alvo, ganhar dinheiro, e sim ajudar pessoas, servir pessoas, ter uma vontade gigantesca. Ok, eu prosperei na profissão, eu cresci, eu sou um corretor de top producer, mas eu quero e eu vou também ajudar outras pessoas. E nisso, você ajudando e servindo outras pessoas, consequentemente, você vai faturar mais, você vai crescer mais e vai ter a alavancagem do seu negócio. Isso é o que eu acredito, viu, Luiz? Top, viu? Você assim, uma referência na formação de team leaders que eu conheço assim, no Brasil, né? Times de sucesso. Hoje a liderança é um dos grandes fatores assim, determinantes para o sucesso num time de corretores. Eu queria saber assim, quando chega um corretor, assim, como é que você identifica os potenciais líderes assim, da sua equipe e quais estratégias que você utiliza lá na Mega para desenvolvê-los? Ótimo. Um dos primeiros grandes pontos que eu identifico é relacionamento, porque às vezes a gente erra, é natural, vamos continuar errando, mas uma das grandes características do líder, que eu acredito, é o que realmente, verdadeiramente gosta de pessoas. Porque as pessoas nos frustram, as pessoas nos decepcionam, as pessoas nos abandonam, as pessoas nos machucam, né? E quando eu identifico aquele corretor de imóveis que ele se relaciona muito bem com os demais colegas, os demais parceiros, é uma pessoa que é servidora, que ajuda, que está disponível, que ela não é egoísta, que ela ensina, que ela partilha. Quando ela tem um coração generoso, um coração gigante, aí eu começo já a olhar diferente, né? E, consequentemente, vai vir a acontecer a capacitação dela, o desenvolvimento dela, e aí eu faço o convite. E é muito comum, muitos querem se tornar líderes, querem fazer essa alavancagem, mas o critério de pessoas, amar pessoas. E eu vou trazer aqui um versículo que eu amo muito, que Jesus ele deixa 2, né? Pergunta qual o mandamento mais importante. Ele fala o primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, mais importante, é amar ao próximo, né, como a si mesmo. E assim, amar ao próximo, ao nosso cônjuge, amar ao próximo, nossos filhos, amar o próximo, as pessoas que nos fazem bem e tá ali pertinho da gente, nossa família, é mais simples, né? Mas amar os diferentes, e quando você fala em montar uma equipe de alta performance, uma equipe estruturada, vai ter pessoas que são diferentes de você, como eu dei aqui os 2 exemplos, 2 extremos dentro do meu time. Então, é uma característica para mim que eu considero muito importante, de fato, ter um coração generoso e realmente relacionar, gostar de pessoas, respeitar pessoas, amar pessoas. Esse é um ponto que, para mim, não tem como não faltar, é prioridade. Sim, assim, tem muitos corretores que atuam de forma independente que eles têm muito receio de se juntar a uma imobiliária, né? Mas seus números dentro da Remax mostram que trabalhar em equipe pode ser muito mais produtivo, lucrativo. Tem essa questão da alavancagem, quando você trabalha sozinho, você tem um limite que você não tem mais do que 24 horas, né? Então, para o corretor que atua sozinho, qual que são os principais benefícios que você poderia falar para eles de se associar à Remax? Ótimo, ótimo. Primeiro ponto, existe uma
uma vontade, né, ou um pensamento que se eu sou corretor, hoje eu tenho ferramentas como corretor e eu posso trabalhar sozinho, como autônomo, como empresário individual. Não tem certo nem errado, é totalmente possível. Porém, eu acredito que entrar em alta performance, entregar o máximo serviço hoje com a internet, cada vez mais os clientes eles têm um conhecimento, eles querem um serviço mais qualificado. Quando você está dentro de uma ambiência, a tua chance de performance é muito maior. Quando você anda sozinho, você ter a disciplina, a consistência de se reinventar todos os dias, é possível, Sidney? É possível, mas ele se torna muito mais difícil. Tem um provérbio africano que eu amo, que ele fala assim, se você quer ir mais rápido, vá sozinho, mas se você quer ir mais longe, vá acompanhado. E nós sabemos que a jornada do corretor de imóvel é uma jornada muito dura, uma jornada extenuante. E cada vez mais eu tenho falado para colegas, para alunos, para mentorados, porque existe uma meia dúzia que vendem na internet uma facilidade, algo que é um sonho ou que vai levar muito tempo e vende aquilo como algo muito fácil. A grande verdade a nível de Brasil que tem muitos corretores que não conseguem faturar 5, 10, 15, 20 mil reais por mês. E o ponto é, você precisa hoje estar junto com pessoas que performam melhor em algumas áreas, porque assim, existem várias habilidades. O corretor de imóveis ele é um multi-empreendedor, onde ele precisa ter habilidade não só de prospecção, mas habilidade de atendimento, habilidade de comunicação, habilidade de marketing, habilidade jurídica, habilidade da psicologia, habilidade de uma negociação, tu tem que ter frieza, o emocional, o equilíbrio emocional. Então são tantas características, que você estando dentro de uma ambiência, dentro de uma imobiliária, dentro de pessoas que são melhores do que você, vai fazer você ir mais além. Vou dar um exemplo. Há 2 semanas me matriculei numa assessoria de corrida. Porque as 2 últimas meia maratona que eu corri lá na minha cidade, eu fiz 10 quilômetros. E 10 quilômetros eu consigo correr. Porém, para eu fazer 21, que é a meia maratona, eu preciso ter mais técnica, eu preciso saber respirar melhor, eu preciso ter um coach, um treinador, um personal, eu preciso estar numa ambiência onde tem pessoas que correm melhor do que eu, para eu estar no lado dela, para eu enxergar ela. Então, a ambiência de uma empresa ela é muito maior. Então, na teoria, que o corretor autônomo, não, eu vou ganhar mais porque eu vou ganhar o 100%. Não é verdade. Ele vai ganhar 100%, porque ele vai ter que fazer tudo 100%, tudo sozinho. Desde a prospecção, a captação, o fechamento, o marketing, a fotografia, o vídeo, o anúncio, o jurídico, o contrato. Então, você está numa ambiência onde tem profissionais para fazer. Vou dar um exemplo. Apesar de eu ser advogado, eu não advogo mais, e apesar de eu ter um conhecimento jurídico na área imobiliária, de certa forma, com profundidade, mas eu tenho hoje uma assessoria jurídica, um escritório jurídico, eu tenho hoje 2 funcionárias que atuam nessa área, que elas não são advogadas, mas são muito melhores do que eu, porque elas fazem 400, 500, 600 contratos de compra e venda no ano. Estão lá no dia a dia, vendo os detalhes, vendo a negociação. Então tem muito mais profundidade. Então, se eu, Sidney, sendo advogado, corretor, com experiência, eu vou fazer o contrato, vai ter vários cenários que eu vou pegar, que talvez eu nunca vi, e elas já viram, já passou. Então, estar na ambiência é muito melhor. Poxa, eu vou perder tempo fazendo vistoria imobiliária, anotando, digitando, ou seja, gastando tempo na parte operacional, se eu tenho uma pessoa que pode fazer lá, que faz melhor do que eu. E assim, eu digo muito para os corretores, eles precisam ter clareza de qual é o preço da sua hora. Então, em alguns casos, a gente pode, em vez de fazer e executar, você ter profissionais, pessoas, ambiência. Então, se você é corretor de imóveis e você está andando sozinho, não anda sozinho, procura dentro da sua cidade, procura uma empresa imobiliária que seja séria, que realmente esteja performando, que tenha princípios e valores muito fortes. E se você estiver aqui em Fortaleza, está aqui, Remax, seu imóvel aí com o Luiz II, Lidiane. Se for no Rio Grande do Norte, tem Remax Mega e tem lojas Remax.
para o Brasil inteiro. São mais de 50 anos no mundo. Então é isso. Vem para número 1, né? Da pessoa querer ganhar 100%, mas é aquele mais que é menos, né? Porque ela não vai conseguir aí ter esse resultado. E aí, Sidney, o modelo do Team Leader na Remax, ele tem sido um grande diferencial na gestão das equipes e também nos resultados, né? Você é um grande exemplo disso. Esse formato facilita a escalabilidade e a performance dos corretores. Poderia explicar assim, melhor como é que esse formato do Team Leader, tem muita gente que está fora da Remax não entende como é que isso funciona-se na prática, Ok. e a maneira que ela impacta nos resultados da equipe, né? Uau, maravilha. Vamos lá. Como é que funciona o modelo do Team Leader, né? O Team Leader, ele é um corretor de alta performance. Então, como é que começa? O corretor está desenvolvendo, ele cresce, se torna um corretor de alta performance, de alta produtividade, e ele começa a não atender ou não conseguir atender com qualidade seus clientes. Começa a receber muita referência, indicações de outros clientes, de outros corretores, e ele já não tem braço. Então, primeiro ponto, ele precisa de braço. Essa é uma característica. 2, esse corretor, ele fatura, ele tem resultados, mas ele quer mais, ele tem um sonho grande, ele quer prosperar mais. E para ele prosperar mais, ele precisa montar uma empresa, né? Ele deixar de ser uma empresa e ter mais braços. Ele conseguir escalar o negócio dele, ele vai tirar umas férias, ou se ele adoeceu, o negócio dele não vai parar, porque não depende só do braço dele, ele passa a ter um negócio, ele passa já... enfim, ele já sai do eu empresário para propriamente dito o empresário, que é o conceito da empresa na empresa. Então, o Team Leader, ele faz parte dentro de uma empresa imobiliária, né? E ele tem uma equipe empresa dele dentro. Ponto. Eu sou um dos grandes impulsionadores do Team Leader pelo seguinte motivo. Quando um profissional, um corretor de imóveis, um empresário, ele toma essa decisão, ele não só... Ele continua sendo corretor de imóveis, o team lead, diferente do gerente que não é corretor de imóveis, mas ele também tem um papel de gestor, ele tem um papel de coach, um papel de mentor. Então ele começa a não só pensar só nele, e começa a pensar e transbordar o que ele aprendeu para outros corretores. Isso todo mundo ganha. Isso ganha a empresa imobiliária, porque ele tem braços mais técnico, aonde ajuda a alavancar também o negócio da empresa. O corretor, que é o team leader, ele tem o faturamento dele como corretor e ele tem um ganho, um percentual em cima do time que ele está ajudando. Então, ele ajuda com total interesse, porque é o ganha-ganha. Então, ele ajuda aquele corretor que está começando, que está iniciando, e o corretor ganha e ele ganha. Então, esse é um dos fatores. Um outro ponto, lembra quando eu respondi numa pergunta anterior, de fato, do corretor se tornar um empresário, se tornar um gestor, ele entender de processos. Então, quando entra nessa fase, ele precisa se planejar, se organizar, ele precisa estar se capacitando, se desenvolvendo para ele poder transbordar, para ele poder estar sempre levando a equipe mais além. E quando você entra num papel de gestor, de treinador, de coach, de mentor, e é onde você mais cresce. Quanto mais a gente ajuda, mais a gente ganha. Então, para mim, eu sou verdadeiramente apaixonado por esse modelo. E é isso. Hoje é interessante que hoje o Team Leader pacificado, mas eu lembro quando eu comecei lá atrás, em 2019, ainda fui meio criticado, né? Porque o modelo do Team Leader é o modelo da máxima comissão, onde o corretor ele ganha 70%. E eu lembro que eu fui chamado de louco, viu? Falei assim, você é louco, você não faz conta, não? Um corretor da sua loja ele vai ganhar 70% e você vai ganhar 30% na sua loja. E eu falei, é isso mesmo, não tem nada errado nisso. Porque se ele está ganhando mais, se ele está investindo mais o tempo dele, nada é mais justo. Então, o que ganha a loja? Ganha na retenção, ganha num grande líder, ganha um sócio parceiro ele no seu negócio. Meu Deus, eu posso ficar aqui horas aqui falando de team leader que... tenho muita segurança nisso. Não vejo hoje uma empresa ela prosperar, ela crescer, se ela não tiver líderes com ela. Não tem como mais ter
uma empresa tradicional, imobiliária tradicional, onde você tem aquele efeito piramidal. Está lá o dono da imobiliária, lá no topo da pirâmide e abaixo. O que eu faço, o que eu implanto esse modelo de Team Leader é você inverter essa pirâmide. Ou seja, vai lá, você bota a base para cima, os corretores, os Team Leaders estão lá. Você está ali embaixo servindo. Acho que é uma inversão aí. O corretor que é Team Leader, se ele enxergasse a pessoa que está fora do mercado, em vez de ele ganhar 100%, ele vai ganhar 70%, mas ele vai estar sendo um sócio da maior imobiliária do Brasil e do mundo, né? Então isso tem um diferencial grande, né? E eu faço as contas para ele. O 70%, ele é muito maior do que o 100% fora. Porque nunca é 100%. Porque tem um fator chamado tempo. O tempo. Então, ele não ganha 100%, porque ele vai fazer tarefas, atividades e investimentos que na empresa ele estando associado, talvez ele não teria. Então, eu garanto que os 70% dentro, associado à empresa imobiliária, ele é muito maior do que os 100% sozinho, matematicamente falando. E olha que eu não sou muito bom em geografia não, viu? E uma coisa muito legal também, quando você faz parte assim, da rede, da Remax, você acaba também se motivando pelas outras lojas, né? Pelos outros corretores, pelas outras equipes. Então tem aquela competição saudável. Nossa, tudo dentro demais. da Remax, os números são abertos, então você sabe realmente quanto a pessoa está vendendo, quanto ela está faturando. E quando você está sozinho, você não tem isso, você não tem essa motivação, essa cobrança, né? De autocobrança, de você estar querendo se superar, né? Luiz, você pegou um ponto aí que, se eu fosse escolher um dos pontos que mais tem feito eu crescer nos últimos 7 anos, e também, né, com você, com a C Imóvel e centenas de imobiliárias Remax pelo Brasil, a competição, né, e a competição com você mesmo, ela é muito saudável. Por quê? Quando a gente está numa jornada, você está lá numa maratona, mas você está sozinho. Agora, quando você tem outras pessoas que estão correndo com você, tem outras pessoas que você consegue alcançar, isso quebra muito. Hoje a gente tem, dentro da nossa rede nacional, nós temos corretores que faturam 6 milhões de comissão no ano, no bolso. E não estou dizendo VGV, volume geral de venda, estou dizendo VGC, volume geral de comissão. Então, isso faz com que a gente quebre a crença que não é possível. Então, é possível, porque aquele profissional, é mérito dele, ele chegou, mas ele não é um extraterrestre. Ele tem as mesmas condições, as mesmas ferramentas, está na mesma ambiência que eu. Então, é totalmente possível. E ano após ano, venham crescendo, porque tem sempre outras lojas que eles acertam mais do que em algum aspecto. Então, onde eu estou com a dificuldade, tem uma outra. Nós estamos aqui, né, trocando aqui conhecimento, fazendo esse benchmark. Então, a gente vai estar sempre crescendo constantemente. Então, essa competição, essa transparência, isso é muito bom. Poxa, eu posso alcançar uma Premier 2 estrelas, porque aquela loja A, B, a C, a D alcançou, e é totalmente possível. Ela alcançou porque ela ajustou esse ponto aqui que eu talvez eu não estou enxergando, ou eu não tenho a capacidade para fazer isso, mas eu vou me conectar, eu vou fazer um benchmark, eu vou corrigir isso, eu vou ajustar. Então, às vezes, um ajuste pequeno aqui, mas que ao longo de 12 meses vai te dar lá um crescimento de 30%, 40%, 50% do seu faturamento. E quando eu falo em crescimento de faturamento, isso se dá porque a gente ajudou mais cliente proprietário, a gente ajudou mais clientes compradores, a gente ajudou mais corretores de imóveis. E o que é isso? É famílias sendo ajudadas, famílias sendo impactadas através do trabalho do corretor de imóveis e da empresa imobiliária. Meu Deus, fico arrepiado só em... Fantástico mesmo. Sidney, assim, a nossa última pergunta aqui, que é isso. Pô, bater esse papo com você aqui, eu levaria o dia inteiro aqui, né? Muito tá conhecimento bom, aqui. Mas, assim... E o tempo tá voando, né? Eu não sei quem tá aqui acompanhando a gente, se tá fazendo sentido. Espero que sim. E, assim, Sidney, liderar um time é um desafio constante, né? Assim, você trabalha com
grandes estrelas, com pessoas que têm alta performance. Então, manter a motivação, garantir a alta performance dessa turma, lidar com a dificuldade, assim, exige um preparo e estratégia. Quais foram os principais desafios que você enfrentou ao liderar equipes de corretores e como você conseguiu superá-los para alcançar assim, esses resultados expressivos no mercado imobiliário? Uau! Cara, os principais desafios que eu tive foi sempre comigo mesmo, ao longo, principalmente dos últimos 7 anos. O primeiro desafio que eu tive, Luiz, quando eu entrei na franquia Remax. Eu tinha uma empresa imobiliária já, né? Como eu disse, comecei em 2003. Porém, eu era uma empresa pequena. Tinha 6 corretores, 7 no máximo, em média. Então, uma empresa pequena, bem estruturada, com seus processos. Então, era tudo muito dentro do meu controle. Era simples. Quando a gente começou a fazer a alavancagem de sair de 6 para 10, para 15, para 20, para 30, para 50, para 70. Então, são várias fases que a gente foi começando a ter desafio novo. Então, o primeiro desafio que eu tive lá atrás foi, meu Deus, como recrutar corretores de imóveis? E, para mim, esse foi um dos maiores desafios, o recrutamento, porque você não está recrutando através de currículo, através do que tem de experiência técnica e profissional. Não, você está recrutando empresários. Você está convidando empresários do mercado imobiliário para trabalhar junto com você. Aonde princípios e valores têm que estar muito arraizados. Precisei criar uma cultura dentro da minha empresa, apesar de eu estar dentro de uma cultura, mas eu precisava ter uma cultura forte para o reter. Então, o primeiro desafio foi como recrutar, qual o perfil, quem as pessoas que eu quero. Eu errei muito dentro do meu time, até eu conseguir ajustar. Eu errei muito. Então, o primeiro erro foi, primeiro eu precisei aprender a recrutar. Com os erros, tu vai corrigindo. Depois eu precisei aprender a desenvolver, porque naturalmente a área de corretor de imóveis, por ser uma área extremamente próspera, onde ela absorve profissionais de qualquer área, de todas as áreas, ele poderá ser corretor de imóveis. Então, a gente chama de transição de carreira. Então, precisei aprender a desenvolver isso, porque uma coisa é você ser corretor, uma coisa é você ter resultado. Um outro ponto é como passar esse conhecimento. E aí, meu segundo desafio foi, eu preciso aprender a ensinar o que eu faço, aprender a passar. E aí foi o segundo grande desafio em montar de equipe, se desenvolver. E um terceiro grande desafio foi reter esse time, porque se você traz para dentro da empresa, você desenvolve, mas se você não cria uma cultura forte, se você não cria rituais, se você não cria reconhecimento, se você não cria um relacionamento verdadeiro, essas pessoas vão embora. Então, foi um terceiro grande desafio que eu precisei, como construir isso comigo, com o meu time, com a minha empresa, para isso acontecer. E isso não aconteceu do dia para a noite, óbvio. E completando, né, acho que o outro grande desafio foi trabalhar 3 áreas da minha vida, que eu acredito que é muito forte, que é a área espiritual, a área emocional e a área da saúde. Teve um período também dentro da minha jornada que eu descuidei da saúde. Estava com sobrepeso, não me alimentava bem, não praticava esporte. Então, depois que eu entendi tudo isso e comecei a trabalhar esses 3 pilares, mente, corpo e espírito, não é fácil e não vai ser fácil, não está fácil, é sempre um desafio, mas você consegue ficar fortalecido, você consegue estar em paz, você consegue desenvolver. Quando tiver as falhas, os erros e desafio, você consegue respirar, entender, corrigir. Então, assim, se eu for passar para quem está aqui assistindo o seu podcast, assim, eu abri aqui, minha cozinha é o que eu tenho vivenciado nos últimos 7 anos, porque as pessoas querem sempre o sucesso, né? Mas é um preço a ser pago. Sim. Tem um fator tempo que a gente não tem como pular. Então, é um processo. E é isso. Sidney, antes da gente finalizar, eu queria pedir para você deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, algo que os motive a buscar buscar crescimento e a enxergar o potencial de
estar ou fazer parte ou criar uma equipe aí de alta performance, uma equipe forte. Bacana, bacana. Boa. Então você que está aí, está acompanhando aqui o Segundou Podcast, parabéns. Primeiro ponto, só aí você está chegando até aqui, você já é uma pessoa que está se diferenciando acima da maioria, porque você se importa em se capacitar, se importa em aprender. E esse é o primeiro passo. Se desenvolva, se capacite, olhe para você mesmo. Segundo, tem um alvo, tem um objetivo onde alcançar, né? É bom demais você ter essa ambição, né? Eu quero crescer, eu quero avançar, mas tem que ter clareza, né? Onde é esse alvo, onde você está e onde você quer chegar. Um próximo ponto é ande com pessoas que sejam melhores do que você. Fuja das pessoas que são negativas, que são vitimistas, pessoas que são interesseiras, que está lá com você, mas que não te ajuda, só te suga, tu chega a sair pesado. Se aproxime de pessoas que são interessantes. Um outro ponto é, se você quer se tornar um team leader, um gestor de equipe, né, quer montar a sua empresa imobiliária e não só ser corretor, não só com a foto do seu braço, aprenda, se desenvolva e conheça as pessoas, conheça. Só que um grande ponto que eu aprendi é quando eu entendi que eu precisava recrutar, desenvolver e trabalhar esse acompanhamento com pessoas e eu comecei a estudar para entendê-las, aí reformulei tudo. Eu voltei. Aí eu entendi que para eu conseguir ajudar outras pessoas, eu primeiro precisava me ajudar. Então a dica é, resumo disso tudo, se conheça, se desenvolva, porque se você estar bem com o seu mente, com o seu corpo, com o seu espírito, se você está bem, se você está fortalecido, se você tem clareza onde você quer chegar, se você tem um propósito muito forte, aí fica mais simples você ajudar outra pessoa, porque não tem como você ajudar outra pessoa se você precisa ser ajudado ainda. Então primeiro cuide de você. E tem um fator tempo, né? A gente quer por lá tempo. Hoje a gente está vivendo um mundo ansioso, extremamente ansioso. Faltou tempo, não dá para pular. Então, siga o processo, um passo de cada vez, planeja. Talvez não seja esse ano que você se tornar um team leader, um gestor de equipe. Eu não quero te desencorajar. Pelo contrário, eu estou te encorajando. Talvez vai ser daqui a um ano. E se prepara esses 12 meses para daqui a um ano você estar pronto. Mas eu vou mais além ainda. Você não vai estar pronto nunca. Verdade. Eu não estou pronto. Estou com um time aí de 76 corretores, estou há 20 anos no mercado, não estou pronto, aprendendo todo dia e errando. Eu só não quero e evito ter os mesmos erros novos. E eu nem falo erro. Eu acredito muito que a gente ou ganha ou a gente aprende. Então se desenvolva, olhe para você. É isso. Sidney, cara, muito obrigado assim, por compartilhar conosco assim, tanto conhecimento, por você também ser assim, uma pessoa que inspira muitas pessoas, que você entrega muito, pela sua disponibilidade com todos. Então você realmente é uma grande inspiração para mim e acredito que para muita gente aí que não está nos assistindo. E infelizmente a gente tem que terminar, né? Por mim eu ficaria aqui o dia inteiro conversando com você, mas foi de muita valia aqui esse encontro. Muito obrigado. Obrigado, viu, Luiz? Você é um gigante da Remax. Gratidão. Você também é um gigante aqui no mercado imobiliário de Fortaleza, do Ceará. Deus continue te abençoando. Continue, porque está sendo generoso, levando educação para o mercado imobiliário. Isso mostra quanto você tem de coração generoso. Não está olhando só para você. Você podia estar lá pensando no seu time, pensando na sua família, e você está dedicando tempo para ajudar outras pessoas que você vai alcançar, que talvez você nunca veja. Mas Deus está vendo. Parabéns. Obrigado. E para você que acompanhou esse episódio, obrigado pela audiência. Se você é corretor e quer entender melhor como funciona esse modelo de equipe, entre em contato comigo. E não esqueça de seguir o Segundou no seu aplicativo de podcast favorito e compartilhar com seus amigos. Semana que vem tem mais e eu te espero aqui. Até lá!